As eleições parece que já estão andando. Por quê? Porque as campanhas já estão praticamente na rua. No estado de São Paulo, aí uma candidatura aparentemente diferente, que é a do professor Vladimir Safatli, jovem ainda, candidato pelo PSOL. Nem é bem um candidato favorito, claro que não, mas já atraiu a ira da direita. Né? Um outro jovem, autor aí de um livro bastante à direita, que é aquele Guia Politicamente Incorreto a respeito de história do Brasil. Esse autor, jornalista, bem jovem, mais jovem que o Safatli, que já é um jovem também, foi para o Tendências e Debates da Folha de São Paulo para dizer que o professor Safatli não era um candidato à esquerda, não é um candidato dos pobres, mas é um candidato dos ricos, porque ele se fixa em ideologia e não se fixa no que deve ser melhor ou pior para os seus eleitores, ou seja, não se fixa a favor dos pobres. Pois bem, por quê? Porque esse moço, esse jovem aí, à direita, está fazendo esta crítica ao professor Safatli do PSOL. Ele está fazendo essa crítica no seguinte sentido: ele acha que, ao invés daquilo que o professor Safatli vem dizendo sobre taxações, taxar herança, fazer IPVA e tal, o professor Safatli deveria insistir no crescimento econômico, que é isso que resolve o problema de todos no Brasil. Ora, depois o professor Safatli também responde, né? E responde com evasivas. Na verdade, os dois estão aí andando por um trilho completamente fora de perspectiva condizente com o que se poderia debater entre direita e esquerda hoje no Brasil. À direita, o jovem se esquece do seguinte: só crescimento econômico nunca resolveu o problema de disparidade de renda, de gap entre ricos e pobres. Essa foi a velha teoria do Delfim Neto, que ele próprio já abandonou. A teoria do bolo. Vamos fazer crescer o bolo para depois dividir. Ou então uma outra forma mais light dessa teoria, ou seja, vamos crescendo naturalmente, o próprio crescimento da economia do país naturalmente melhora a vida de todos. Nós sabemos que isso não é verdade. A economia brasileira vem crescendo, mas ela só trabalha em favor dos mais humildes, ela só diminui a distância econômica entre classes quando há, na lateral, política social determinada. Sem política social determinada, só crescimento econômico não resolve o problema do Brasil. Por outro lado, o professor Safatli, de fato, faz algo que merece críticas, porque ele insiste numa política de Robin Hood, de querer tomar dos ricos para dar aos pobres. Ele se preocupa muito pouco com as formas pelas quais essas coisas vão ser feitas. Por quê? Ele sempre aposta que o Estado pode taxar os ricos e então redistribuir renda. Isso é uma crença no Estado que nós, de qualquer lado que estejamos, não vamos mais acreditar. Quem disse que o Estado, quando pega do cidadão, realmente entrega para a população de modo a que os serviços públicos funcionem? Ninguém acredita nisso, seja o partido no governo de esquerda ou de direita. Na verdade, quanto mais nós confiarmos no Estado e não na democracia, menos nós vamos ter as nossas taxações de volta para nós mesmos. Estado demais é o que o Safatli pede, e isso não é uma política de esquerda nova, é uma política de esquerda velha, carcomida, e nisso ele deveria ser realmente atacado. Mas a crítica da direita, o que ela propõe é mais carcomido ainda, que é a teoria do crescimento pelo crescimento,
a teoria do crescimento do bolo para dividir depois e que nunca há divisão. Me parece, então, que pela direita e pela esquerda as coisas vão de mal a pior. E talvez pelo fato de os dois lados serem muito jovens e não terem visto o Brasil de 20 anos, de 30 anos atrás, e estão repetindo tudo sem prestar atenção na história. Fazer o quê? É o que temos.